hoje é a terceira audiência dessa segunda etapa da revisão do plano diretor do município aqui de Nova Odessa. É um prazer receber a todos vocês. Gostaria de registrar a presença das autoridades aqui. José Jorge Teixeira, secretário de Educação. Carla Lucena, secretária adjunta do Governo. Rafael Brock, secretário de Desenvolvimento Econômico. Miriam Neto, secretária de Obras. José Henrique de Carvalho, secretário adjunto de Esportes. Eduardo Mota, secretário adjunto de Desenvolvimento. Citamos também a Lilian, a arquiteta que está aqui conosco e trabalhou nesse projeto também. Agradecemos os demais assessores e a população em geral que está aqui presente essa noite. Eu chamo o secretário José Jorge para dar as boas-vindas, uma boa noite, em nome do prefeito, que não pôde estar aqui conosco essa noite. Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, sejam bem-vindos aí. O nosso prefeito, o Cláudio José Schuder, está no outro compromisso e já agradece antecipadamente aí a presença de vocês e a participação efetiva na construção de uma cidade melhor. Nós temos a nossa cidade que é extraordinária, que é maravilhosa, e tem um time e a sociedade em geral muito preocupada para um planejamento, para que fique viável, para que fique sustentável. E a nossa coordenadora do projeto é a secretária de Obras, a Miriam, com toda a expertise dela, com todo o comprometimento, todo o conhecimento, junto com os demais colegas, está aí já há um tempão organizando e trabalhando muito para prospectar a nossa cidade aí para os próximos anos, de uma forma equilibrada, de uma maneira sustentável, para que as pessoas possam viver aqui e viver melhor. Então, agradecendo de coração a cada um de vocês, fiquem à vontade, aproveitem que a professora Miriam aqui sabe tudo, então pode perguntar o que quiser, o que a gente não souber a gente vai pesquisar, e ela está preparada para coordenar esse trabalho e vocês poderem ter uma participação efetiva, participação ativa na construção desse projeto. Então, bem-vindos e aproveitem o encontro. Muito obrigado. O tema desta etapa é a cidade que se tem hoje, e eu vou chamar a Miriam, que vai fazer a apresentação para todos. Obrigada, Mari. E ela não se autoapresentou, mas ela hoje é o nosso porta-voz da Prefeitura. Também quero registrar a presença da doutora Natália, que é a nossa secretária de Negócios Jurídicos, que acabou de chegar. Antes de eu iniciar, eu queria que, só para eu me nortear melhor, para a gente se nortear, eu queria que vocês me falassem, eu sei que estão representantes aqui das Chácaras de Recreio Represa. Tem algum outro bairro aqui representado? Chácara Central, ok. Só para a gente balizar, é importante essa participação, vocês estão de parabéns, o pessoal da Chácara de Recreio tem vindo direto, né? Então, isso é muito importante só para a gente ir se organizando. Hoje, nós vamos estar fazendo a exposição do diagnóstico. Então, assim, aqui não tem nenhuma proposta. A gente pode até dar algumas orientações, mas não é a parte de propostas. É como a cidade se encontra, os problemas que nós temos hoje na cidade e as potencialidades que nós podemos conseguir. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta após a finalização, se estiver dentro deste tema, nós poderemos até responder. Se for propostas, podem até falar, mas não é agora. As propostas vão vir logo depois, ok? Só para título de esclarecimento da matéria aqui que a gente vai estar fazendo. Só para vocês terem uma ideia, todas as audiências públicas, elas têm início e final. Então, Então, nós declaramos aqui que essa audiência pública, que é a terceira audiência da segunda rodada de audiências públicas da revisão do plano diretor, se inicia às 19h20, ok? Nós temos esse regulamento da audiência pública que mostra aí para nós
como ela deve ser feita. Tudo isso que eu estou passando para vocês, eu não vou ficar aqui falando, decorando, senão nós vamos ficar aqui até às 11 da noite. Mas é só para vocês entenderem que existem as regras que nós estamos seguindo. E a participação é super importante, por isso que vocês escreveram o nome de vocês, colocaram o endereço. E nós também mostramos aqui que nós temos até 2 horas de apresentação, mas óbvio que nós não vamos precisar utilizar todo esse tempo, é uma apresentação rápida, embora possa, obviamente, responder a todos os questionamentos. E ela se inicia com a abertura da audiência pública, acabamos de iniciar, né? A apresentação do conteúdo, que é o slide que nós vamos estar passando. E, se houver exposição aí dos interessados, as dúvidas, sugestões, podem, né, ao final, vocês podem, inclusive, se quiserem deixar escrito, a gente tem folha para escreverem, mas não se esqueçam que tem o site do Plano Diretor, onde vocês podem estar acessando. E, se tiver alguma dificuldade, nós também estamos na Secretaria de Obras, de segunda a sexta, horário comercial. Só para vocês terem uma ideia, ali é o site. Se alguém quiser escrever, é www.novodessa.sp.gov.br, Plano Diretor. Ok? Através desse site, vocês entram no Plano Diretor Sustentável e abaixo, o site vai rolando para baixo, vocês vão ter todas as informações sobre o que foi levantado até o momento. Só para vocês entenderem como o plano diretor é uma matéria muito grande, de muita discussão, é a principal lei do município, junto com a lei orgânica, nós tivemos que dividir em 4 etapas, porque era impossível você fazer tudo tão rapidinho, né? E nós temos aqui a responsabilidade de estar coordenando ações e a legislação que vai modificar a vida de todo mundo que mora aqui. Então, de repente, uma zona que era X vai se transformar numa zona que é Y. Então, as pessoas têm que participar e a gente tem que estudar muito isso para não ter problema. A participação popular é a principal chave do sucesso dessa lei. Então, na primeira etapa, nós fizemos a primeira rodada sobre o assunto o que é o plano diretor. Nós explicamos o que é o plano diretor, como ele se dá, o que se faz, etc. e tal. Nós estamos aqui, na segunda etapa, o diagnóstico, a cidade que se tem, como Nova Odessa está hoje. A próxima etapa é essa, a cidade que se quer. Aí é que vai estar entrando a discussão de tudo o que vocês precisam enviar para nós, conversar com a gente, discutir, para que a gente tire as propostas para a cidade que se quer, né? E a quarta etapa é realmente a consolidação da lei, que a gente envia para a Câmara. A Câmara tem 60 dias para estar discutindo isso. Se for necessário, eles fazem outra audiência e daí consolida e aprova. Nossa, mas está tão ruim aqui. Você não quer vir aqui? Ah, não, é que ele está devagar, não sei. Bom, pessoal, o que se busca, a missão do plano diretor é essa, mais justa, democrática, inteligente e sustentável, ok? Nós queremos uma Nova Odessa diferente do que é hoje. E esses são os princípios do plano diretor: justiça, inclusão social, direito à cidade, enfim, tudo o que são todos assuntos que se referem à melhoria da qualidade de vida da população. Preservação e recuperação ambiental, a universalização de acessibilidade, mobilidade, que hoje é uma dificuldade aqui em Nova Odessa, a questão das funções sociais, ou seja, o uso do solo, que é outro problema, né? Tem bastante, nós temos bastante problemas de regularização fundiária, inclusive essa participação do pessoal das chácaras para verificar essa situação. E direito à cidade e à moradia digna. Esses são os principais elencos que se manifestam aí na elaboração da lei. Qual que é o principal objetivo? Primeiro, é consolidar a cidade de Nova Odessa como centro regional. Vocês sabem que nós fazemos parte da região metropolitana de Campinas. E Nova Odessa é simplesmente um grãozinho ali, ó.
Então, nós temos que expandir isso, porque nós temos terra, temos qualidade de vida, temos população trabalhadora, precisamos qualificar para a gente conseguir se sobressair na região metropolitana. Com isso, a gente vai melhorar a qualidade de vida do ambiente urbano, do ar, das águas, dos alimentos. Por quê? Porque você vai estar propenso, nós vamos estar propensos a atrair mais empresas que vão fazer investimentos na qualidade de vida, etc. e tal. Como que nós fizemos? Nós fizemos essa leitura para chegar em tudo isso daqui. Nós fizemos várias reuniões. Nós fizemos reuniões com as secretarias da prefeitura, que é o corpo técnico, com várias entidades, a OAB, a Associação dos Engenheiros, enfim, a gente fez com várias entidades, o Consimares, que é um dos principais conselhos que tratam da questão de resíduos sólidos, que é a questão do lixo, etc. e tal, né? Então, nós fizemos várias reuniões na associação comercial, a gente foi para saber a questão da empregabilidade da cidade, etc. e tal. Isso é o que se gerou. São 4 volumes robustos, cada volume deve ter umas 400 páginas por aí, 300 páginas, né, Liliana? Por aí. Então, para cada um, vocês vão ter um aspecto da cidade que foi levantado, né? Pode ver, o primeiro é o contexto da cidade, o desenvolvimento econômico, como que ela está, né, a nível de economia. O segundo, os aspectos ambientais, saneamento, etc. e tal. O terceiro é os aspectos sociais. E o quarto são os espaciais, que é a estrutura da cidade, a leitura de como os lotes estão, os loteamentos estão, quais são essas interferências entre um e outro. E esse último aqui vai ser o final, né, o relatório final, que através dessas reuniões que nós estamos fazendo, e depois com vocês trazendo as propostas, é que nós vamos finalizar. Só para vocês terem uma ideia, a gente colocou aí a evolução histórica da cidade. Ela começa em 1970, mais ou menos, com 8.000 pessoas, 8.300. De 70 para 91, ela já salta para 34.000 habitantes, porque foi naquela década de 80 que deu aquele boom de indústrias que vieram, a Cobrasma, até a Honda, etc. e tal, vieram todas para cá, e deu esse boom aqui na região metropolitana de Campinas. De 91 para 2010, ela já subiu para 51.000 habitantes. E de 2010 para 2021, ela foi para 61.000 habitantes. Na verdade, são cálculos em 2021, posso falar para vocês que não são cálculos precisos. De repente, nós temos até mais pessoas. A gente conseguiu fazer um levantamento através das contas de água e do que a CPFL nos fala. Mas o censo é de 2010, é super antigo. Então, eles falaram que agora vão fazer o recenseamento. Pelo menos saiu, né, notícia do governo federal que vai recensear. Mas, então, hoje nós já somos uma cidade de porte médio. Então, vamos ver aqui quais são os aspectos positivos, ok? Primeiro, óbvio, é a localização privilegiada, ou seja, a cidade está próxima da Via Anhanguera, que é um corredor industrial, um corredor de crescimento. Ela está perto da Bandeirantes, né? A Nova Odessa para Bandeirantes, ela está uns 6 quilômetros, no máximo. E isso a gente vai estar vendo como que a gente faz para que isso se encurte, para que a gente consiga ter acesso pela Bandeirantes mais rapidamente. Assim, a cidade tem 2 escoamentos importantes, que é a Anhanguera e a Bandeirantes. E também estamos perto do aeroporto Viracopos, que é um aeroporto que tem a parte de exportação e importação de produtos, né, e a ferrovia. Também, nós não mencionamos aí, mas nós estamos perto do maior porto seco da América Latina, que é da Rumo Logística, que fica lá em Sumaré. Okay? O que nós conseguimos levantar com isso? Ou seja, nós temos uma grande quantidade de área ao redor da Via Anhanguera, o que possibilita a vinda de empresas para a gente construir um polo de crescimento industrial. Porque está muito próximo de Campinas, de São Paulo, 1 hora e pouco, né? Então, assim,
Isso é muito favorável para que a gente possa conseguir conciliar e fazer uma ocupação bem legal. Como eu falei, a rodovia dos Bandeirantes também está próxima. Não sei se vocês conseguem ver, mas, olha, aqui é o Recanto Guarapari, que é uma das últimas territórios de Nova Odessa, né, que daqui até a Bandeirantes são cerca de 5, 6 quilômetros. Tem gente que fala que é 4, nós levantamos pelo Google Maps 6 quilômetros. Então, isso faz com que a gente abra possibilidade de acesso rápido ao município. Então, isso é muito importante. Outro aspecto levantado é que nós temos, Nova Odessa compõe uma área muito grande territorial do Instituto de Zootecnia, que, infelizmente, não recebeu, ao longo desses anos, muitos investimentos para que eles pudessem se tornar economicamente ativos. Hoje, existe toda essa área aí, e, assim, no aspecto não negativo do Instituto, mas no aspecto positivo, a nível do município, ele fica ali, você não consegue crescer, né? Porque ele fica ali no meio e nós não podemos adentrar em área do Estado. Porém, a gente está propondo, junto com o Instituto, com os próprios membros do Instituto 2E, para que a gente faça ali com eles um plano de ocupação para que eles tragam faculdades, tragam empresas de alta tecnologia, façam algum parque, alguma coisa para viabilizar economicamente a área deles, em contrapartida com o município, ou seja, eles ganham e nós ganhamos, e nós não temos mais aquelas áreas enormes ali fechadas, né, com pouca utilização. Não, eles utilizam bastante ainda, né? E eu quero, acho que foi, não sei se a gente falou aqui, mas a Daina, secretária de Meio Ambiente, também está aqui, né? A Daina também trabalhou no IZ, conhece muito bem esse aspecto. Outra coisa é que nós temos um estoque de áreas verdes. Vocês estão vendo aí, tudo que é verdinho aí são áreas verdes, onde nós podemos utilizar como áreas de cultura, lazer e ecologia, né? E aí a gente pode também estamos vendo a possibilidade do turismo ecológico, gastronômico, de esportes. Aqui tem bastante movimentação de ciclistas, né? Então, isso é uma coisa bacana, trazer aqui campeonato de ciclismo, rally de jipe, essas coisas assim, porque nós temos áreas que dão para nós montarmos esses parques lineares, né? É bem interessante. Outro ponto positivo é que, embora todo mundo fale muito, mas nós temos autossuficiência de água, nós não precisamos comprar água de fora. Nós temos água, nós captamos só um pouco da água que vai lá para o Pós-Anhanguera, da represa do Salto Grande, que faz a divisa com Nova Odessa e Americana. Mas o resto são todas represas municipais. Nós não precisamos comprar água, né? Tem outros locais que têm que comprar água de outros municípios, etc. e tal. Então, aqui em Nova Odessa, a gente pretende ampliar, construir mais pelo menos 2 represas para garantir mais ainda, desassorear as que existem, mas a água ela é de boa qualidade aqui, existe um tratamento perfeito, muito investimento nessa questão, tanto no sistema de água quanto na questão do tratamento do esgoto. Nova Odessa é exemplo isso no estado de São Paulo. Então, só para vocês terem uma ideia aí, olha, o esgotamento sanitário quase total, né? Vocês podem ver que, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, mas nós temos quase 99% de tratamento de esgoto, né? E quase 90% de tratamento de água, e agora com a ampliação da rede, acesso às chácaras de recreio represa, né, nós vamos ter quase 100% do território com abastecimento de água. Isso é muito importante, é bem bacana. Então, nós vamos atingir aí 100% nessa área. A segurança pública, também em Nova Odessa, diante da região metropolitana, ela não tem grandes índices. Ela tem
principalmente nesses últimos 10 anos, os índices de criminalidade eles caíram bem. Aqui está o que nós conseguimos pegar na Secretaria de Justiça, que é ligado às delegacias, né? Então, Nova Odessa não é uma cidade violenta. Óbvio que pós-Covid ou em Covid nós tivemos muitos problemas, mas o que mais nós temos aqui é muitos problemas com droga-adição. Então, não são crimes em relação às outras cidades, são mais a questão de pequenos infratores que roubam pequenas coisas para comprarem entorpecentes. Ok? A educação em Nova Odessa ela é satisfatória, super satisfatória. Ela tem todos os seus índices, os maiores. Aqui, olha, só para vocês terem ideia, no país, ela é considerada o 145, no país de não sei quantos mil municípios tem. Poderia até falar aqui, mas eu esqueci quantos municípios tem. Mas, olha, ela está super bem cotada, super. No estado de São Paulo, ela é 40, a 40ª, né? Então, assim, Nova Odessa tem uma qualidade de educação muito boa. Outra coisa é que, vocês vejam, Nova Odessa está dentro da região onde existe um complexo de saúde maior um dos maiores que existe no estado de São Paulo, que é o complexo Unicamp, PUC e demais hospitais, Samaritana, etc. e tal, em Campinas, na região de Campinas. Só que Nova Odessa já saiu na frente porque ela tem o seu próprio hospital, é o Hospital Municipal. Então, Nova Odessa, embora tenha uma quantidade de população que utiliza bastante do hospital, ele é municipal. Então, assim, isso é um ponto super positivo no mérito da cidade de ter o seu próprio hospital. Tem dificuldades? Tem, óbvio. Saúde é o que a gente fala. A saúde ela é uma composição assim. Se você ganha bem, se você faz esporte, se você tem a oportunidade de fazer cultura, comer bem, se alimentar, você não vai ficar doente. Mas a gente sempre está assim, 13º a gente já foi, você já fica, né, desesperado. Então, todo o estresse que nós temos vai para o nosso corpo e vai para o hospital, né? Então, a ideia é a gente realmente construir mais espaços esportivos, culturais e melhorar a qualificação econômica da população para não usar tanto o sistema de saúde. Aí os problemas. Nova Odessa não tem zona rural mais, né? Embora tenham bastante sítios, fazendas, mas a área toda já está com 98,4% lá de urbanização. Então, ela está bem desenvolvida nessa situação. A questão dos habitantes é muito interessante. No nosso levantamento que nós conseguimos, até 2020, nós não conseguimos de 2021 para cá, vocês podem ver que a maioria dos habitantes eles estão na faixa de 15 a 59 anos de idade. É uma população jovem e que, portanto, é uma população que pode acessar emprego muito, muito bem. E dessa situação, dessa quantidade de habitantes, 50% são mulheres. Então, assim, as mulheres hoje estão também se destacando mais na questão de estarem presentes, né? Não tem mais tantos homens e poucas mulheres, hoje já está se igualando. E tem uma coisa interessante, nos últimos 20 anos, a população jovem de Nova Odessa diminuiu. Vocês podem ver que, se vocês verem naquele primeiro quadro ali, em 2010, nós tínhamos 3.500 habitantes a partir de 60 anos. Em 2020, ele já foi para 8.700. E a população de 0 a 14 anos caiu para 9.000. Ou seja, hoje as pessoas estão tendo menos filho, né? As famílias são menores, reduzidas,
E, portanto, e quando chegam à idade média, à idade de escolar, de faculdade, geralmente eles estudam fora, porque a cidade não tem uma universidade só, mas a maioria vai estudar fora, vai em Santa Bárbara, Americana, Campinas, Piracicaba. E isso eles criam um laço com essa nova cidade onde eles estão estudando, e aí, geralmente, eles ficam lá, né, conhecem a namorada, se casam e saem daqui, vão para lá. E aí você tem essa migração dos jovens para outras cidades em busca de melhor qualificação e de melhores ganhos, né? Então, por isso que nós temos que reforçar a questão das indústrias aqui. Empregabilidade. Outra coisa que nós conseguimos levantar através do Ministério do Trabalho, o RAIS, é que o emprego que mais se tem aqui em Nova Odessa ainda é pessoas trabalhando na fabricação de produtos têxteis, né? Porque Nova Odessa fez parte há muito tempo do polo têxtil de Americana, né? Que era o maior polo têxtil de São Paulo. Infelizmente, com a quebra aí dos chineses, etc. e tal, isso infelizmente caiu. Mas vocês podem ver, os primeiros empregos são pessoas que trabalham na fabricação de produtos têxteis e no comércio varejista. Depois vem a administração pública e na fabricação de veículos. Ou seja, nós não temos ali de primeiro, por exemplo, de primeiro grau ali, professores, engenheiros, né, químicos, engenheiros mecânicos. Então, o que a gente se depõe é que a gente precisa melhorar isso, né? Algumas categorias de trabalho eles têm que subir e têm que melhorar bem isso daí. Obrigada, Ariane. Só para vocês terem uma ideia, a arrecadação de ICMS e PVA em Nova Odessa, em 2020, alcançou a cifra de 12 milhões, o que não é muito, parece que é muito, mas não é muito para o município, porque não tem essa qualificação ainda melhor, né, mais bem desenvolvida. A receita também do município, isso tudo a gente vê, porque a gente tem que desenhar o projeto de acordo com o dinheiro que tem. Quem vai construir uma casa sabe que tem que gastar X. E o município é a mesma coisa, ele sabe que ele pode gastar Y e é aquilo ali. O orçamento de Nova Odessa ele ainda é humilde. A prefeitura está trabalhando para melhorar esses índices, né? Mas, só para vocês terem uma ideia, em 2020, o orçamento do município era 216 milhões por ano. Atualmente, professor, o senhor sabe, atualmente? Então, atualmente, nós já estamos na cifra de 270 milhões. Mas, para todos os investimentos necessários para o município, a gente vai ter que ainda trabalhar bastante para a gente conseguir contemplar um montão de projetos. Então, isso também é analisado para a gente poder direcionar quais são as prioridades na destinação dos recursos públicos. Na questão social, nós verificamos que não existem políticas setoriais para moradores de rua, não existe uma casa de acolhimento, tem uma ONG, que é uma entidade filantrópica, que ela está se propondo, ajudando a prefeitura, que é a Casa Mais, eles estão, mas ela não é credenciada para ainda, e não tem investimentos ainda que ela possa suportar moradores de rua. Nós também não temos um programa de acolhimento de mulheres em violência doméstica, todos os municípios agora já estão tendo, né? Então, nós temos que avançar nisso. Nós não temos creche para idoso acamado, faltam políticas setoriais de droga-adição e a política das pessoas com deficiência física, com deficiências diversas. Já houve, nessa administração, já houve um grande avanço, uma vez que já se formou o Conselho Municipal das Mulheres, Políticas para as Mulheres, e o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, pessoas com deficiência, já renovados, e eles estão trabalhando nessa questão para criar essas políticas para que a gente tenha realmente essa legislação rica para receber os recursos
destinados a esses programas. O nosso meio ambiente, nós precisamos de educação ambiental. É chato falar isso, né? Mas, só para vocês terem uma ideia, esse daqui é um container de lixo que fica aqui do lado, ficava, porque está morto, coitado, ficava aqui do lado do estádio Natal Gazeta. As pessoas foram colocando lixo lá e colocaram fogo no container. Então, assim, as pessoas sujam muito a rua, sujam demais, as pessoas jogam entulho na frente, jogam. Então, assim, é preciso a gente criar, talvez, um programa, um projeto de caçamba e de, talvez, pequenas caçambas menores para a pessoa não pôr no carro e jogar na área verde, que é isso que acontece, né? E nós precisamos também resolver a questão da disposição final dos resíduos sólidos. Outra coisa, nós também temos que começar a verificar a questão da poluição, né? O Quilombo é super poluído, mas não é questão só nossa, ele vem de Campinas para cá poluído já. Mas, com isso, por ele ser extremamente poluído, causa na gente, causa em Nova Odessa uma quantidade de inundações. Por quê? Porque Nova Odessa foi construído e eles não construíram drenagem, não construíram galerias. Vocês podem ver, na área central tem pouco bueiro. Então, o que acontece? A água vem, cada vez mais está desenvolvendo, mais asfalto, a água vem, vai que nem uma loucona lá, ela vai super rápida e desemboca no rio. E aí as casas que foram construídas há tantos anos atrás, que estão próximas dos rios, elas sofrem com esse problema. Esse é um problema que a gente também já está vendo. Estamos elaborando um plano de macrodrenagem para a gente ter os principais locais onde são mais afetados para que a gente possa investir nesses locais. Tá? Outra situação são os vazios urbanos. Vocês podem ver que tudo que está em cor de abóbora são os vazios. Nós temos muitos vazios. O que acontece? De repente, antigamente, estava aqui, a prefeitura construía um lugar aqui, ó, aqui é a chácara central, certo? Então, por exemplo, eles aprovavam o loteamento aqui, mas era uma dificuldade para levar água, pavimentação, porque está distante, está isolado. A mesma coisa lá, chácaras, aprovaram lá, olha, lá em cima, e ela está isolada. Então, assim, isso é a falta de planejamento no uso do solo, porque quando você tem um local que nem esse daqui, você pode ver que ele fica dificultoso para eles, inclusive eles não têm como acessar a cidade diretamente. Eles têm que fazer uma passagem horrível lá por Americana para conseguir chegar em Nova Odessa. Então, nós estamos elaborando um estudo também para ter um acesso com uma marginal pela Anhanguera aqui para acessar o trevo, né, de Nova Odessa. O sistema viário também está bem problemático, né? Vocês podem ver que esses pontos aqui, ó, são pontos de tensão que a gente fala, esses pretinhos, tá vendo? Em função do encontro das linhas das avenidas e das principais vias, né, em rosa, as vias na cor rosa, elas estão localizadas bem dentro dos bairros, né? E as amarelas já são as avenidas maiores de acesso. Pode ver, são as principais rodovias que fluem o município para outros locais, né? Esse vai para Anhanguera, esse daqui vai para Americana, Sumaré, esse daqui, ó, vai para Santa Bárbara. E nós temos hoje esses pontos. Por quê? Porque não se criou aqui um anel viário, alguma coisa assim, que pudesse dar escoamento rápido para as pessoas. Hoje, quem mora aqui entre Avenida Ampélio Gazeta para cima, na Rodolfo Kivites, ele vai demorar 1 hora para ele chegar na casa dele, porque ela já está colapsada, cheia de carros, que é esse ponto aqui, ó. Ela já está colapsada. Agora, vocês imaginem tudo isso daqui que ainda não está totalmente ocupado. A hora que estiver ocupado,
isso daqui vai ser uma loucura. Quem mora lá nas chácaras, então, acho que vão ter que pegar helicóptero para vir para cá. Então, nós vamos ter que repensar. A nossa proposta é fazer um anel viário, estudar esse anel viário. Nós temos condições de traçar esse anel viário não com tantos investimentos, porque nós vamos aproveitar as vias que já se encontram, os linhões, porque nós não precisamos desapropriar. Onde que passa o linhão não pode construir embaixo. Então, nós vamos aproveitar não pode construir casa, mas avenidas a gente pode fazer. Então, a ideia é traçar um anel viário começando lá desde as chácaras de represa, pegando a Júlio Malberg, atravessando a área industrial, vindo para cá, enfim. Fazer toda essa tramitação, esse círculo aí, para que a gente possa, né, para que a gente possa chegar aqui no que precisa. Outra coisa que a gente encontrou foi que nós conseguimos detectar 3 eixos que nós chamamos de polos de centralidade. Vocês podem ver que o primeiro polo é a área central de Nova Odessa, onde nós estamos aqui. O segundo polo é esse polo que fica à beira da Júlio Malberg, indo para Anhanguera. E o terceiro polo tem essa outra região, que é a região da Rodolfo Kivitz, está Eduardo Carcles aqui, Avenida Brasil, que vem para a Bandeirantes, ok? Então, essas centralidades, o que são centralidades? São áreas urbanas já solidificadas, que já têm aquele aspecto, mas não estão atualizadas, onde se convive comércio com casa e dá conflito de vizinhança, porque tem a casa lá, o cara coloca o som a 1000 por hora, não sei o quê. Então, tudo isso a gente vai ter que estudar para rever. E aí nós já temos uma indicação já de um setor de crescimento. Então, são o que nós chamamos de vetores. Então, esses vetores vão para Anhanguera, saem do centro e vão para Anhanguera, e saem do centro e vão para Bandeirantes, né? E aqui é uma área de grande quantidade de rios, etc. e tal, que nós estamos considerando como área de preservação. Isso não quer dizer que a área de preservação é uma área congelada, que não pode fazer nada. Não é isso. Ela só vai ter algumas restrições a mais. Então, na verdade, também, para que o plano diretor tenha sucesso, a prefeitura tem que se equiparar, né? Ela tem que se preparar, ou seja, ela tem que fazer um planejamento, fazer os planos comunitários, planejar uma cidade mais compacta, enfim, né? Fazer com que os órgãos municipais sejam melhor estruturados, porque implantar, né, com serviços e equipamentos nos bairros, porque não adianta você fazer uma lei bacana e a prefeitura não conseguir daí ter pernas para acessar a legislação, né? Aí vai, plano de desenvolvimento tecnológico para que traga mais empregabilidade, a economia criativa, promover o ensino que atenda os desafios da sociedade, né, qualificação profissional, não é o ensino fundamental, mas qualificação. A gente está trabalhando nisso, o professor José Jorge está trabalhando afinco para trazer faculdade de tecnologia, etc. e tal. E, quando eu falo em economia criativa, ela hoje é um assunto muito, muito bem aceito pelos municípios, porque a economia criativa ela é a área das TIs, das tecnologias de informações, da área de design, etc. e tal, que hoje são todos instrumentos que qualquer empresa precisa. Então, ela vai desde o cinema, né, produção de filme, e que, na verdade, são... Por exemplo, o cara vai fazer um filme, ele tem que utilizar a câmera lá, que filma. Essa câmera ela tem que ter o quê? Uma alta tecnologia para ter uma boa visualização. Essa alta tecnologia é uma empresa que constrói um item lá para essa câmera. É isso que a gente está falando, ok? E, por fim, a gente vai fazer uma incursão na escola, né, com a colaboração, né, com o apoio e o gerenciamento da Secretaria de Educação,
que é o que nós chamamos de exercício de cidadania, é levar para as crianças, né, o que nós queremos da nossa cidade. E, com isso, as crianças fazendo esse exercício como aula didática, uma aula de informação, né, elas vão estar representando aqui, geralmente, o que elas pensam, porque elas vão conversar com os pais. Tem coisas aqui que a gente faz com que elas vão e conversem com os pais. E nós já fizemos isso em várias cidades, e o que mais as crianças mostram, é incrível, essas crianças. Elas falam assim, eu quero o rio limpo com peixinho. Eu não quero sujeira na calçada, não suporto o cocô de cachorro na calçada. Eu quero um parque infantil lindo que eu possa brincar sem ter sujeira. É umas coisas assim tão bacanas, e elas falam mesmo, e elas falam muito, eu quero ver passarinho, sabe, coisa assim, né? Eu quero um parque porque eu quero ver passarinho, quero ver leão, eles falam, né, um montão de coisinhas. Mas aí você absorve que a maioria das coisas com que as crianças estão preocupadas é com a terra, com a mãe natureza. E isso é muito bacana, né? Então, eu encerro aqui a minha apresentação e abro aqui a terceira parte, que é a parte de perguntas. Se alguém tem dúvidas, questionamentos, sugestões, né, a gente fica aqui liberado. Vocês podem vir aqui. Então, vamos conversar com o senhor Arlindo. Vem, querido. É bom falar de frente, porque daí todo mundo pode ir. Ok. Obrigado. Miriam, após a revisão do plano, nós tivemos dando uma olhada e notamos que existe alguma redação ainda com problema. Vou citar um exemplo. Rodovia Arnaldo Júlio Malberg. No plano está Rodovia Júlio Malberg. Um exemplo, tá? E outra, nós não tivemos tempo hábil, porque são muitas coisas para ler, e nós somos pouco e temos compromisso. Outra coisa, que eu estou lembrando assim, agências bancárias. Está lá, Banco Banespa. Nova Odessa não tem Banco Banespa. Eu já tive algumas coisas que passei. Então, eu gostaria de dar uma sugestão, talvez, que o nosso secretário de Cultura criasse uma equipe que conheça um pouco da cidade e dê uma lida geral assim, para corrigir esses pequenos probleminhas. Por quê? Não é erro. São causas que, às vezes, passa desapercebido e as pessoas talvez não tenham. Por exemplo, esse Arnaldo Júlio Malberg, é uma informação vazia para nós, entendeu? Então, era isso a minha... Depois da revisão, a gente deu uma outra olhada, então esses erros foram após a revisão, e não deu para a gente comunicar. Então, eu estou vindo aqui, tá bom? Obrigado pela oportunidade, viu? Então, é isso. Essa que é a colaboração que é bem interessante. Realmente, a gente passou para as pessoas verem. Então, quem lê, que nem eles já fizeram também, o Arlindo, o engenheiro Arlindo e o engenheiro Leonardo, que está aqui, são representantes do CREA, né? São os engenheiros do CREA. Então, eles fizeram uma primeira revisão, nos passaram, nós corrigimos, né? Porque é bastante coisa. Então, sempre uma coisinha ou outra vai ter algum lapso, mas isso assim não é o grave que prejudicaria. Mas eu peço para você, então, fazer como você fez e passar para nós novamente, e a gente, tudo que for passado para nós vamos corrigir. Tanto que os volumes estão eu queria voltar aqui, só um minutinho. Obrigada. Eu estou meia... Os volumes estão todos para serem acessados no site da prefeitura, né? Então, vocês podem ver que eles, na verdade, eles são bem consistentes, é bastante coisa. Então, assim, ele já está
já mais de... essa parte aqui já vai fazer 1 mês e pouco, mais de 1 mês, né? Alguma coisa assim, já está lá. Então, quem puder ler, nos ajudar na revisão, se houver alguma, como que nem a Avenida Júlio, né, tem que corrigir mesmo o nome correto. E é Arnaldo Júlio Malberg, acho que... Porque também nós estamos... Isso foi... É uma terceirizada que está fazendo, né? E eu também, assim, eu estou tentando revisar também, mas é muita coisa, estou ficando... Né? Então, assim, mas, de qualquer maneira, essas sugestões, correções, são super bem-vindas para nós. Ok? Então, eu agradeço mesmo. E o pessoal colocou Banespa, esqueceu que o Banespa é Santander agora. Né? Então, tipo assim, realmente é uma falha, mas não é tão grave, mas é. Né? Alguém gostaria de fazer mais uma colocação, pergunta, informação? Boa noite. Eu sou a Rosali, sou moradora nova aqui em Nova Odessa, nova 2 anos, mais ou menos, nós viemos de São Paulo, e a minha sugestão é na área de turismo e lazer, na área cultural. Nós sentimos falta aqui de um museu, e a minha sugestão é que ali perto da primeira igreja batista, podia ser feito um bosque bonito, tirar aquelas 2 usinas horrorosas de asfalto e fazer um bosque bonito, fazer um museu da Letônia, em homenagem aos letos. Ali tem as PPP, tem as APPs, tem as nascentes que precisavam ser registradas também. E é uma área tão bonita que as usinas estão estragando, e, aliás, a gente respira aquele ar poluído, e ali eu achei que poderia ser uma área bem bonita, já aproveitava a igreja, que é bonita, e fazer uma área cultural, era uma sugestão. E eu vou escrever no site, é importante, eu acho que o consulado da Letônia poderia ajudar também, não é? Quer vir aqui, Daina, por favor? É bom você vir. A Daina, ela é nossa secretária de Meio Ambiente, e ela é a representante da Associação Leta de Nova Odessa. Ah, então. Boa noite a todos. Eu fui cônsul honorária da Letônia durante 8 anos, e o consulado era aqui em Nova Odessa. Mas faço parte, desde a minha nascença, da comunidade Leta. Nós temos a Associação Brasileira de Cultura Leta, tem um terreno cedido pela prefeitura no bairro Altos do Clavim. E o nosso projeto é de construir um centro cultural, inclusive com museu, naquela área. Mas, como todos, né, a situação é falta de dinheiro. Mas estamos trabalhando nisso. Vamos começar alguma coisa de construção, talvez agora no final do ano. Mas a ideia existe, o projeto até já foi feito, elaborado, o projeto arquitetônico do centro, mas estamos à busca de recursos. Né? Mas a ideia é muito boa, muito bem-vinda. Obrigada, Daina. Tem mais alguém que gostaria de fazer uma colocação? Boa noite, gente. Meu nome é Washington. Enfim, eu vim aqui pelo bairro Recreio. Espera aí, gente. Estou treinando. E a gente gostaria, né, como a Miriam falou, hoje é uma reunião de diagnóstico, né? E a gente veio aqui para se manifestar, enfim, nesse sentido. E gostaria que, eu dei uma lidinha mais ou menos também, no que está sendo feito. E a gente eu pelo menos não identifiquei nada que fale alguma coisa de divisão de solo, assim, pela metragem da lei, que hoje é 5.000, isso. E o Pazanguera, Chácara Recreios, enfim, é praticamente um bairro que diminuiu a divisão de solos, vamos colocar assim, né?
Então, se manter esses 5 mil, vai ser muita gente que vai ser prejudicada, enfim. E eu gostaria que a prefeitura desse uma olhada com carinho na situação, né? O que precisa da gente do bairro, nós estamos lá também para ajudar, ninguém está lá para dificultar, né? E sobre a questão das vias, que a senhora estava falando, no outro plano diretório de 2001, foi o último, né? 2006, lá também já fala sobre a questão das vias que vai ser feita lá da Anhanguera, enfim, dos acessos, né? Isso. E aí eu gostaria que a prefeitura, nós gostaríamos, né? E quando falou nós, gostaríamos que a prefeitura também olhasse por esse lado também, né? Das vias lá. Eu sei que o recurso é pouco, pelo dinheiro, enfim, mas a gente gostaria que a prefeitura desse uma olhada com carinho na população que está lá hoje. Tá bom? Obrigado. Obrigada, realmente. Não saiu do papel porque as pessoas, assim, a lei fica lá estática e ninguém pega para fazer o projeto. Nós, pelo menos, vamos fazer o projeto dessa ligação e vamos averiguar o custo. Mas, pelo menos, você tendo o projeto e o custo é o primeiro passo para que se concretize. Então, é nessa situação que nós vamos fazer. Em relação ao uso do solo, isso vai ser discutido, como eu falei para vocês, né? Existem algumas legislações ambientais que a gente vai ter que verificar, mas o que for do alcance da prefeitura para fazer a regularização, a gente, né, já está se comprometido a estudar isso. Já tem uma advogada conversando, né, uma equipe, e a gente sabe que vocês estão sofrendo, né? Então é muito difícil você ficar, tudo que você teve, você investiu ali, de repente, né, perder tudo é complicado, mas a gente tem fé que a gente vai devagarinho conseguir resolver. OK, pessoal? Alguém tem mais alguma? Oi, pode vir, por favor. Olá, boa noite. Eu sou Sandra Lopes, também moro no Pós-Anhanguera, né? E como a gente está nesse momento de diagnóstico, eu gostaria de trazer para vocês, assim, primeiro, parabenizar, eu acho que é uma boa ideia, muitas coisas que estão sendo construídas aqui, né? A gente sabe que demanda muito esforço, né? E, enfim, mas como a gente está na etapa de diagnóstico, eu gostaria de trazer para vocês um pouquinho das coisas que a gente tem no Pós-Anhanguera, né? É um bairro que, de alguma forma, está um pouco esquecido, né? A gente tem sofrido muitas coisas, muitas situações lá, de infraestrutura mesmo que não tem no bairro. Nós estamos com a gente é um lugar urbano, né? Assim como grande parte da população que foi apresentado pela Miriam. E o que acontece? A gente está recebendo agora, está passando as vias de água, como a gente está no diagnóstico, até partilhar com vocês, isso é sempre uma emoção muito grande. A gente está recebendo os encanamentos lá. Então, assim, tem tudo, né? Vocês podem imaginar a emoção que é aquilo aberto, a água, a possibilidade dela chegar. A gente já participou de algumas reuniões. Tem uma previsão agora para novembro, se não me engano. Mas estão passando os encanamentos. Então, a gente está tendo muita dificuldade, né? Uma alegria e outra tristeza também, porque nós temos muito, assim, tudo muito, muito barro quando chove, muita poeira. Então, é uma situação bastante complicada. Mas, como tem a parte de diagnóstico, eu gostaria de falar para vocês também que é uma região muito rica, né? A gente viu aqui numa projeção de ser uma área de preservação, e eu tenho o prazer de, às vezes, navegar pelo rio Atibaia, que é o que faz o fundinho lá na ponta, né? E eu queria compartilhar com vocês que é uma área maravilhosa de fauna, assim, exuberante, que eu não sei se a maior parte da população teve a oportunidade de estar lá algum dia, né? Que é um lugar que tem uma flora também bastante diversificada, apesar de ser uma área urbana, pelo qual a gente paga um IPTU bem alto, difícil, a gente tem leis aí, mas ainda está meio complicado a gente se adequar, haja vista a arrecadação do município, né? Eu até fiz a conta aqui, quanto que eu pago da parte desses 270 milhões, né? Então, assim, eu gostaria que a gente tivesse um olhar para isso, né? Para a gente usar essa fauna, essa flora, essas possibilidades de água, de encontros, de coisas boas da natureza, a favor do município. Tá? Então, acho que seria, como ainda não está na fase de reivindicações, né, eu gostaria de dizer isso, que é um lugar que vale a pena conhecer. A gente já paga o IPTU referente a uma área turística, né, e não acontece isso, não tem ainda condições de fazer isso, mas acho que valeria muito a pena olhar para isso como o município já teve um selo de município verde e azul, não sei como é que funciona isso, mas é uma grande área muito boa para a preservação da natureza, para a questão ambiental, para a gente repensar a educação,
um novo futuro para as crianças e para nós todos que vivemos aqui no município. Então, queria agradecer a oportunidade. Nossa, super perfeito. Realmente eu conheci lá. Ela está do lado da área do Pantanal de Paulínia, né? Então tem realmente uma biota que a turma fala, né? Quem é biólogo, eu não sou, né? Mas é biota, uma biosfera ali, né? Super rica. E isso é muito importante. Com certeza, a gente fazer uma área de preservação, um parque ali, né? À beira do rio, né? Confabulando com Paulínia, vai ser bem interessante. Então, peço para vocês também mandarem pelo site, tudo escrito, venham aqui, discutam com a gente abre mapa. É importante vocês virem, porque quem sabe o que está acontecendo na sua casa são vocês, eu não tenho acesso. Então, quer dizer, a gente tem acesso geral, né? Mas é importante vocês virem para colocar esses pequenos detalhes, ok? Tem mais alguém que gostaria de falar? Obrigado. Boa noite a todos. Eu sou Denis, eu moro na Chácara Central, já morei em São Paulo, então quando vocês falam de trânsito e tráfego, olha, a gente está muito bem e é bom a gente se preocupar com o futuro, né? E eu vou falar um pouquinho, a moça acabou de falar, a senhora acabou de falar, né, do extremo leste, eu vou falar um pouquinho do extremo oeste aqui, principalmente com relação às nascentes, né? Eu cursei biologia em São Carlos, agora estou morando aqui. Isso, exatamente aqui. Eu moro na Chácara Central e vou ser rápido, eu tenho visitado essas APPs e verificado, tentando achar as nascentes, como estão, né? Isso desde 2016. E algumas que eram perenes, quer dizer, você poderia ver elas jorrando o ano inteiro, elas já são intermitentes. Tem parte do ano que elas já não estão correndo. E está havendo muito assoreamento lá também. Tudo bem que há uma área florestada, eu vejo que foi feito, né, algumas espécies, né, secundárias, às vezes que teve um padrão, né, na recuperação da vegetação, mas está tendo muito assoreamento, né? E pelo menos no braço que eu consegui ver mais, né, onde tem um impacto, claro, da pedreira, de mineração, né, aquela terra vai para algum lugar, ela vai pegar os córregos, né? Tem também o problema, né, tem ali do lado também, um novo zoneamento, apareceram essas usinas novas, né, de asfalto. Também são altamente, né, de caráter poluente, precisa de um EIA-RIMA, né, um estudo de impacto ambiental, de avaliação de impacto. A gente até fez um abaixo-assinado. Quer dizer, houve algumas irregularidades aí no projeto, mas aqui é sobre diagnóstico, tá? E depois eu poderia falar sobre isso. Mas exatamente aqui, pelo menos nesse bracinho, né? Aqui, nesse braço aqui, exatamente aqui, eu tenho verificado que elas estão começando a secar. Então, né, são poucos braços, né, que ainda estão bem recuperados, e esse é um braço que eu vejo que não está muito bem, das pernas, né? Eu não pude checar os outros, tentei mapear as nascentes com GPS, também estou à disposição da secretária, se precisar, tá? Monitoramento constante, fico à disposição, e fiquei surpreso também, integração de todos os secretários, acho que né, todas as partes têm interesse, e é importante a participação de todos, são 20 anos, né? A gente tem esse pequeno período para decidir 20 anos, então é muito importante, né, planejar certinho. Tá bom? Muito obrigado. Denis. Ok, Denis, agradeço, muito bem colocado. É isso aí, nós temos 20 anos, esse plano é um plano previsto para 20 anos, então aí esperamos que daqui a 20 anos, nem sei se eu vou estar aqui, mas daqui a 20 anos a gente espera que Nova Odessa esteja bem melhor, né? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Podemos encerrar? Que horas são? Então, pessoal, eu encerro aqui a audiência às 8h20 da noite. Agradeço muito a participação de todos vocês, é super importante, porque ninguém melhor pode nos balizar sobre a cidade do que os moradores. Uma cidade não é cidade se não tem o morador, né? A população é a alma da cidade, ok? Agradeço muito, agradeço os meus colegas secretários que vieram todos aqui, e agradeço a toda a população que está nos vendo também. E tenham uma boa Páscoa para todo mundo, viu, gente? Um abraço, obrigada.